Para mim poder estar aqui nesse ambiente, com essa galera, esses dias, poder viver essa experiência, me faz sentir parte de um movimento onde eu creio que Deus ele está restaurando por sua bondade e resgatando a figura masculina. Tá? E não acho que teria lugar melhor do que esse aqui, esse ambiente de natureza, o ambiente ao qual Deus criou o homem. Né? Deus criou o homem para viver em contato com a terra, em contato com as árvores, respirando essa natureza maravilhosa. E o que acontece é que a separação do homem da vida na natureza impactou de forma profunda na masculinidade. Ou seja, a perda de atividades que eram centrais para a identidade do homem, a identidade masculina, como a caça, como a proteção que o homem tinha, que o homem era obrigado a fazer da sua tribo, né, resultou em uma crise de identidade e uma crise de propósito. Se a gente for olhar na antiguidade, a vida na natureza exigia que os homens fossem fisicamente fortes, que eles fossem habilidosos, que eles fossem resilientes. Então a caça, a pesca, né, a proteção da tribo, como eu disse, exigia coragem, exigia trabalho em equipe, exigiam habilidades práticas. Então essas atividades que o homem estava envolvido não apenas garantia a sobrevivência, mas também definia o papel do homem na sociedade, na comunidade ao qual ele estava inserido. Então, quando vem a Revolução Agrícola, a Revolução Industrial e depois a subsequente urbanização, a vida dos homens mudou de uma forma muito drástica. Ou seja, as atividades que antes eram centrais, atividades centrais para a identidade masculina, foi substituída por ocupações que não eram físicas, era menos física, exigia menos esforço e por uma ocupação mais sedentária. Todo esse processo, né, de transição do homem da natureza para o homem urbano teve efeitos. Então eu posso citar aqui 3 efeitos principais que ocorreram com essa transição. O primeiro efeito foi que o homem perdeu essa conexão com a natureza. Então a urbanização levou os homens a viverem em ambientes construídos, ambientes distantes das paisagens naturais, a interação direta com a natureza, que antes fazia parte da vida cotidiana do homem, tornou uma atividade recreativa esporádica. Um exemplo, hoje eu estou debaixo de um pé de abacate que a gente plantou há 6 anos atrás. Então observe o processo, o homem via esse processo, né? O contato com a natureza trazia ao homem o seu lado mais reflexivo. Então o primeiro efeito foi separar o homem desse contato, o contato com o processo de paciência, de espera, né? Que tudo isso ajuda a formar o homem masculino, né? O homem que tem aquela visão sistêmica sobre as coisas, que tem a visão de maturidade, de aprender a esperar o momento certo. A outra mudança foi nas ocupações. Então, os trabalhos passaram a ser atividades menos físicas, porque antes era atividade mais intensas. Então, como a caça, como a agricultura, para empregos industriais e no escritório. O homem passou a estar trancado ali no ar-condicionado e isso reduziu a necessidade da força física e habilidade prática que antes era valorizada. O outro efeito foi a alteração na estrutura social. Ou seja, a sociedade moderna enfatiza a educação formal e as habilidades técnicas, uma mudança de habilidades práticas e físicas essenciais da vida da natureza. Ou seja, o homem deixou de ter as suas habilidades essenciais que eram físicas, né, e práticas para habilidades apenas formal e técnica. Então a perda dos valores tradicionais da masculinidade tem trazido diversos danos na sociedade. Hoje falta modelos masculinos positivos e a ausência de responsabilidade e liderança entre os homens tem contribuindo de forma significativa para uma série de problemas sociais e emocionais.
desintegração da família. A ausência da figura masculina forte nas famílias muitas vezes leva ao desmonte da família. Crianças criadas sem pai presente ou sem um modelo masculino responsável vai enfrentar ou podem enfrentar desafios adicionais no desenvolvimento de sua identidade e de seus valores. Então, estudos mostram que a falta de uma figura paterna está associada a maiores taxas de delinquência juvenil. Então, problemas comportamentais e dificuldades também na sua estrutura acadêmica. Outro ponto que leva é a crise de identidade. A falta de orientação clara sobre o que significa ser homem pode levar muitos jovens a uma crise de identidade. Sem um entendimento claro de seus papéis e de suas responsabilidades, muitos homens jovens lutam para encontrar propósito, lutam para encontrar o significado de suas vidas, resultando muitas vezes em uma apatia, em depressão e também em comportamentos autodestrutivos. Posso falar também que depois dessa transição, resultados que ocorreram dessa mudança foi a diminuição da coesão social. A masculinidade tradicional promove valores como honra, como coragem, lealdade, e que é fundamental para a coesão social, ou seja, sem esses valores, a sociedade pode se tornar mais fragmentada e menos corporativa, ou seja, a ausência de liderança masculina em comunidades, em organizações, pode resultar em falta de direção, pode resultar no aumento do conflito e no aumento da desordem. Tivemos também impactos nos relacionamentos conjugais, nos relacionamentos de família, de amizade, nos relacionamentos românticos. Por quê? Homens que não se comprometem ou valorizam os aspectos positivos da masculinidade podem ter dificuldade em manter relacionamentos saudáveis e equilibrados. Então, a falta de responsabilidade e compromisso, ela pode levar a relacionamentos instáveis. E aí a gente tem o aumento na taxa de divórcio e a grande dificuldade na criação de filhos. A gente vê pais que não sabem transferir um legado para os seus filhos. Pais que estão perdidos no que formar no filho. Porque eles mesmos já estão sofrendo o efeito dessa transição. Eles mesmos ainda lutam para se encontrar. Então, falando ainda sobre relacionamentos, o que a gente tem? Uma contrapartida é que um homem não bem posicionado no seu entendimento de masculinidade faz com que a mulher agora assuma outros papéis. Então a gente vê também um conflito agora na área feminina, né? Porque se tem um homem fraco, a mulher vai precisar ser forte. Entende? Então observe o descontrole que acontece, né? A desordem que tem acontecido na sociedade por falta de um papel bem definido, que é o homem. Então, a realidade social hoje é que a negação ou a desvalorização das características tradicionais da masculinidade tem levado a problemas de saúde mental. Hoje o que vemos é homens que sentem que não têm permissão para serem fortes, para serem corajosos ou protetores, né? Esses homens podem experimentar de sentimento de inadequação, ou seja, eu não tô adequado a esse ambiente, baixa estima, então resultando em maior taxa de depressão, como eu falei, de ansiedade e de outras condições de saúde mental. Para trazer uma reflexão sobre isso, um exemplo notável sobre isso é a crescente taxa de suicídio, ou seja, entre homens jovens. Os dados mostram que homens são mais propensos a cometer suicídio que as mulheres.
e muitas vezes devido à falta desse apoio emocional e a essa sensação de desesperança. Então, a desconstrução dos papéis masculinos que a gente vive hoje na sociedade, que é ataca o homem de forma muito veemente, né? Com as suas filosofias, as suas ideologias, a desconstrução dos papéis masculinos tradicionais sem oferecer alternativas que sejam viáveis, pode sim e tem contribuído para uma crise de saúde mental gravíssima. Bom, embora eu esteja dando assim um panorama social sobre a atualidade, o ponto mais central é o ponto bíblico. Tá? A Bíblia, ela fornece um entendimento profundo, um entendimento abrangente sobre a masculinidade. Então, por isso, eu preciso ter um olhar mais atento, porque Deus tem um pensamento sobre o homem masculino. A Bíblia, ela delineia o papel do homem como líder, como provedor, como protetor e como servo. Então, a Escritura enfatiza a importância dos papéis na criação de uma sociedade e de uma família saudável. Então, vamos explorar aqui esses 4 pontos. Vamos poder enxergar de maneira mais profunda a visão do homem protetor, do homem líder, do homem provedor, do homem servo de maneira mais detalhada. Então, vamos ver o seguinte, o homem como líder. A liderança masculina é recorrente na Bíblia. Desde o início, lá em Gênesis, Deus atribuiu ao homem a responsabilidade de cuidar da criação. Em Gênesis 2, diz o seguinte, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivar. Observe, essa passagem está mostrando que o homem tem a responsabilidade de zelar e de proteger aquilo que lhe foi confiado. O mesmo pensamento, Efésios 5:23, diz o seguinte, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. O que a gente pode ver com esse versículo? Que Deus aqui está destacando, por meio da Escritura, a responsabilidade do homem em liderar sua família de maneira amorosa e sacrificial, assim como Cristo lidera a igreja. Então, observe que a liderança bíblica não é uma questão de dominação, é uma questão de serviço e uma questão de sacrifício. O homem como provedor. A Bíblia também enfatiza o papel do homem como provedor. Em 1 Timóteo 5, Paulo escreve assim, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente o da própria casa, ele tem negado a fé e é pior do que os descrentes. Então veja que esse versículo ele sublinha a importância de um homem cuidar das necessidades materiais e emocionais da sua família. Provérbios 13 diz, o homem bom deixa uma herança para os filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é entesourada para o justo. Que lindo, né? O que a gente vê? A gente vê que prover não é apenas uma questão de sustento, um sustento imediato, mas é também uma questão de planejamento e de provisão para as futuras gerações. Então, o homem como provedor. O homem como protetor. O papel do homem como protetor, falando biblicamente, é outro aspecto vital na masculinidade bíblica. Em Neemias 4, ele diz assim, olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados, e o resto do povo, não temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. Irmãos e amigos que estão me ouvindo agora, veja que essa passagem mostra a responsabilidade do homem em proteger a sua família
contra as ameaças. Proteger a sua família, a sua comunidade contra as ameaças. Em Efésios 6, Efésios instrui os pais a criarem seus filhos na disciplina e na instrução do Senhor. Isso inclui proteger os filhos das influências negativas e guiá-los no caminho da justiça. Por fim, eu falo do homem como servo. Esse aspecto, o nosso maior modelo é Jesus Cristo. É o modelo supremo de liderança servil. Em Mateus 20, versículo 28, Jesus diz: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. A verdadeira masculinidade envolve servir uns aos outros com amor e com humildade. João também destacou, em João 13, ele relata Jesus lavando os pés dos discípulos. Um ato de serviço humilde. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, assim como eu fiz, vocês também façam. Então, esse exemplo ensina que a liderança bíblica, ela é fundamental no serviço e na humildade. Claro, meus amigos, que a falta desse entendimento bíblico sobre a masculinidade vai gerar impacto na vida com Deus. Então, a ausência de uma masculinidade bem definida, com os princípios bíblicos, ele pode ter um impacto significativo na vida espiritual de um homem em seu relacionamento com Deus. Se isso não está bem marcado, vai ser um homem desobediente aos mandamentos. Quando o homem não assume o seu papel de líder, de provedor, de protetor, ele está desobedecendo aos mandamentos de Deus. Essa desobediência pode levar a uma vida de pecado e uma vida de afastamento de Deus. Se ele não entende bem essa visão bíblica, ele perde propósito, perde direção. Sem uma compreensão clara disso, o homem fica perdido. Pode se sentir perdido, sem direção. Então a Bíblia ensina que o propósito do homem é glorificar a Deus, de servir uns aos outros. Então, sem essa compreensão, ele pode ter uma vida de insatisfação e uma vida vazia. Uma vida vazia. A ausência da masculinidade bíblica vai resultar em relacionamentos familiares disfuncionais. Entende? Então, quando o homem não lidera a sua família de maneira amorosa e sacrificial, isso pode levar a conflitos, desunião e até mesmo a total desintegração da família. Também afeta o testemunho. Um homem que não vive de acordo com esses princípios, ele pode ter um testemunho fraco perante a sociedade, fraco perante a igreja, perante seus familiares. A Bíblia chama a atenção para a gente ser luz. Quando o homem falha em seu papel, ele perde a oportunidade de ser um exemplo de fé e um exemplo de retidão. E por fim, a falta desse entendimento bíblico sobre o homem masculino vai ter um impacto direto na igreja e na sua comunidade. E a igreja precisa de homens fortes, homens piedosos, que possam liderar, que possam discipular, possam ensinar a outros. E a falta dessa liderança pode enfraquecer e muito a igreja, as juntas e a grande missão a qual estamos envolvidos. Concluo dizendo o seguinte: a masculinidade bíblica é essencial para a saúde espiritual, emocional e social dos homens, para suas famílias, para suas comunidades. A Bíblia nos fornece uma visão clara do que significa ser um homem líder, um homem provedor, um homem protetor e um homem servo. Quando os homens falham em cumprir esses papéis, as consequências podem ser profundas e de longo alcance, como hoje já enfrentamos. Homens fracos formaram homens fracos. E hoje a gente vive uma geração fraca. Então, ao abraçar a visão bíblica da masculinidade, os homens podem viver de maneira que honrem a Deus, que fortaleça as suas famílias,
e que impacte positivamente na igreja e na sociedade, e que estarão aptos a formar filhos, homens, que vai perpetuar um legado bíblico para outras gerações. Eu saí de Salvador há mais de 10 anos, há quase 10 anos, para criar meu filho nesse ambiente, para torná-lo com emocional forte, tornar um homem trabalhador, um homem servo, um homem que sabe lidar com a reflexão, um homem que não é imediatista. Então, ao plantar, ao regar, ao colher, a cada coisa que ele planta, ele vai sendo formado, dentre muitas outras coisas que esse ambiente proporciona. Então, eu creio sim que Deus está dando um alerta claro para os homens, para os pais, de que essa figura masculina, com o olhar bíblico, precisa ser restaurada.